Você já percebeu que toda vez que você tenta criar um hábito novo ou mudar algo na sua vida, o seu estilo de vida, para uma vida mais saudável, mais disciplinada, você começa e acaba desanimando? Você se sente desanimado, começa a procrastinar, né? Ficar deixando para depois e no final se sente mal com isso, por ter planejado algo, por ter prometido algo para você mesmo e se sentir incapaz de cumprir com aquilo, se sentir incapaz de ser constante. Se toda vez que você tenta algo novo, no final se sente assim, então esse vídeo é para você. Meu nome é Gisele e aqui nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos próximos assuntos que eu pretendo trazer aqui. E fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir de uma vez por todas como deixar de ser refém das suas emoções. A verdade é que a maioria das pessoas são guiadas pelas emoções a maior parte do tempo. Se tá triste, não faz nada. Se tá desmotivado, também não faz. Fica lá no seu cantinho quietinho procrastinando. Se tá feliz, se motivou com alguma coisa, assistiu um vídeo, ficou motivado, vai lá e faz, vai na academia. Eu me lembro que logo que eu comecei a aprender mais sobre desenvolvimento pessoal, eu já frequentava academia, mas eu nunca tinha conseguido ir por mais de 3 dias na semana. Não 3 dias seguidos, mas 3 dias mesmo em toda a semana eu não conseguia. Por quê? Porque quando chegava a hora que eu tinha me programado para ir, batia aquele desânimo, batia aquela preguiça, né? Aquela vontade, não vou perder meu tempo indo lá, vou deixar para eu ir amanhã. Aí chegava amanhã e também não ia. Então, quando eu comecei a entender mais sobre disciplina, a entender mais que eu precisava ter clareza dos objetivos que eu queria, pela primeira vez eu consegui ir para a academia 5 dias seguidos. E eu fiquei assim impressionada comigo mesmo, porque tudo isso é pela nossa mentalidade, é por causa da nossa mentalidade. Quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente consegue alcançar coisas que jamais imaginávamos conseguir alcançar, como eu. Eu me senti assim, vitoriosa de conseguir ir para a academia 5 dias seguidos. E o maior problema das emoções é que ela é momentânea. A preguiça, a tristeza, aquele desânimo, ele é momentâneo. Uma hora ele passa. E depois que ele passar, você só vai ficar com aquele sentimento de frustração por não ter cumprido o que você prometeu para você mesmo. Então, primeiramente, você precisa deixar fixo na sua mente que aquele sentimento do momento, ele é momentâneo, ele vai passar, mas o seu objetivo não. O seu objetivo ele é fixo e você precisa fazer o que tem que ser feito. Se você depender de estar com vontade, de sentir ânimo para fazer algo, você nunca vai agir, você nunca vai sair do canto. Talvez uma vez você faça, talvez uma vez você esteja motivado e você faça aquilo que você planejou, mas não vai ser algo constante. E você só consegue atingir o sucesso mesmo, só consegue alcançar os seus objetivos quando você tem constância e disciplina. Quando você continua fazendo, mesmo sem vontade, mesmo sem querer fazer, e você continua fazendo, cumprindo com aquele planejamento que você fez, que você criou, para alcançar o seu alvo, para atingir o seu alvo. Uma pessoa que é controlada pelas emoções, ela acaba seguindo todo um ciclo, que é promete algo para ela mesma, começa animado, começa disposto, começa cheio de ânimo, depois desanima no meio do caminho, muitas vezes por não conseguir ver claramente os resultados daquilo que ela começou, então ela começa a desanimar. Depois que desanima, ela desiste, e depois que desiste, se sente mal por ter começado algo e ter, digamos que, fracassado. E aí, no final, se sente um fracasso, né? Se sente que fracassou por ter começado algo e não ter conseguido manter, não ter conseguido continuar firme. E uma pessoa que está dentro desse ciclo e não consegue sair, está preso dentro desse ciclo, ela precisa urgentemente mudar a sua mentalidade. Por quê? Porque enquanto você continuar nesse ciclo de vai, começa, desiste, desmotiva, se anima, volta, você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Então,
Quando a pessoa que está dentro desse ciclo, seguindo esse ciclo, ela muda a mentalidade, aí sim é quando ela vai conseguir alcançar os objetivos dela, vai conseguir evoluir, vai conseguir sair daquela zona de conforto, daquele ciclo que só levava ao fracasso. Agora presta aqui atenção. Se você se identificou com isso, se você vive dentro desse ciclo, a chave para você mudar isso é agir apesar da emoção. Você não pode continuar dentro desse ciclo, você não pode continuar sendo guiado pelas suas emoções, porque o caminho, a vida de uma pessoa que é guiada pelas emoções, ela não leva a nada, ela não consegue alcançar nada, ela não consegue agir, não consegue colocar um plano, um objetivo em ação e não consegue vencer, porque a todo momento as emoções mudam. Um dia você pode estar animado, outro dia você pode estar desanimado, mas você não pode deixar seus objetivos de lado por conta disso. Então, quando você começar a sentir esses sentimentos negativos, você precisa questionar por que que eu estou sentindo isso? O que que me causou esse desânimo? O que que me causou essa raiva, esse sentimento? Então, investiga a causa desse sentimento que você está sentindo no momento e procura uma solução. Não fica se lamentando, não fica contando dos seus problemas, não fica falando para Deus e o mundo, é porque eu estou desanimado, porque as coisas dão errado para mim, porque tudo que eu tento não dá certo. Para com isso. E quando vier esse sentimento, questiona, tenta encontrar o real motivo dele, o motivo de você estar sentindo aquilo e procura urgentemente uma solução para esse problema. Você precisa ser um solucionador de problemas, não uma pessoa que fica se lamentando, que fica falando, porque eu não consigo nada, porque nada para mim dá certo. Até porque se você ficar falando essas coisas, falando essas palavras, mesmo que assim, às vezes sem querer mesmo, se você continuar falando essas palavras, realmente você vai continuar desanimado, você vai continuar sem conseguir nada e as coisas vai continuar dando tudo errado para você. Então, solucione os seus problemas. O que eu estou sentindo? Estou sentindo isso? Como que eu posso solucionar esse problema que está me causando essa raiva, que está me causando esse desânimo? Procura a solução. E outra coisa, quando você tem um projeto, quando você tem um plano, e no meio do caminho, ou até mesmo no início do caminho, você se sente desmotivado, desanimado, você precisa agir mesmo sem vontade, você precisa agir mesmo com o desânimo. Desanimado mesmo, você tem que agir. Porque você quem tem que controlar os seus sentimentos e não deixar que os seus sentimentos controlem você. E quando você agir mesmo sem motivação, mesmo desanimado, você vai começar a treinar o seu cérebro para vencer essas emoções. Você acaba mostrando para o seu cérebro que quem manda é você e não o medo, não a preguiça, não o desânimo. Quem manda é você. Quem controla essas emoções, quem tem o poder de controlar é você. E muitas vezes as nossas emoções ficam um pouco mais à flor da pele, mais alteradas por fatores que você nem imagina, como sua falta de disciplina, como a rotina que você leva, que não te prepara para alcançar seus objetivos, que não te prepara para ter um dia puxado, às vezes corrido de trabalho, a rotina que você leva, a má alimentação, o sedentarismo, ele acaba te impedindo de alcançar os seus objetivos. Porque tudo isso, a alimentação, o exercício, contribui para que sua mente e seu corpo esteja preparado. E contribui até mesmo para que você tenha mais força e mais energia para controlar suas emoções que vêm. Então, para te ajudar nisso, a criar uma rotina estratégica para te fazer criar o caminho e ter energia, disciplina e disposição para alcançar seus objetivos, eu criei o e-book Guia para a Rotina Produtiva, que lá eu te mostro detalhadamente, eu te ensino para você começar desde a sua rotina da manhã, um passo a passo, para você ter um dia assim super produtivo e muito mais disciplinado para alcançar seus objetivos. Então, se você tem interesse, ele custa apenas R$ 37,00 e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quando você faz a compra, você já recebe ele diretamente em seu e-mail e já pode começar a colocar em prática
para que você venha dar o primeiro passo rumo a uma vida diferente. Então, quando você começa a colocar tudo isso em prática, a controlar suas emoções, a ter uma rotina boa que te ajuda, que te auxilia, com o tempo a sua autoconfiança aumenta. Por quê? Porque você começa a conseguir cumprir o que você planejou. Como eu falei no início do vídeo, eu sempre queria ser constante na academia, eu não conseguia de jeito nenhum. Então, quando eu consegui pela primeira vez e os 5 dias seguidos para academia, eu me senti assim muito mais confiante, porque se eu consegui na primeira semana e 5 dias seguidos, eu consigo no resto do mês também continuar indo os 5 dias seguidos. Então você se sente mais confiante e finalmente começa a se sentir capaz. E isso daí já é o início para a sua mudança de vida, para a sua transformação de vida. E ser maior que elas é uma escolha sua, unicamente sua. E tudo isso começa com uma decisão, que é agir mesmo sem vontade. Esse é o segredo para ser constante e parar de ficar desistindo. Se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu gostei. Até o próximo vídeo.